astrônomo Ptolomeu, que viveu na Alexandria, no século II, contava 11 céus, e a teologia cristã admite 3 céus. Graças a Nicolau Copérnico, no século XV, foi dado um grande passo em direção à moderna astronomia, destruindo as teorias geocêntricas ptolomaicas. No século XVI, Kepler, em sua obra intitulada Mistério Cosmográfico, seguindo o sistema de Copérnico, descobre a verdadeira órbita dos planetas. Galileu, com as pesquisas de Kepler, criou a mentalidade da cosmografia científica, abrindo espaço para a síntese newtoniana base de toda a teoria astronômica. Isaac Newton, no século XVII, aplicou os princípios da mecânica aos fenômenos celestes, e pelas leis de Kepler deduziu a lei da gravidade universal, afirmando que quanto maior o corpo, menor a sua queda. Graças a isso é que se dá o equilíbrio entre os astros. Hoje, a ciência tenta explicar com segurança a formação das galáxias, das estrelas. Temos conhecimento de que existem 100 bilhões de sóis na Via Láctea, e mais de 100 milhões de galáxias, configurando os planos do universo de Deus, desafiando a inteligência humana. 11.000 graus centígrados e nenhuma só gota d'água é bem o inferno, dramatizado pelos escritores Virgílio e Homero, na Grécia Antiga, que acabou sendo o modelo do gênero e se perpetuou no seio cristão, onde teve os seus poetas plagiadores. Ambos têm o fogo material por base de tormento, porém, como sempre, a mitologia cristã exagerou na imagem do inferno. Se os pagãos tinham, como suplícios individuais, os tonéis das Danaides, a roda de Ixion e o rochedo de Sísifo, os cristãos têm, para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes. Kardec comenta um sermão, pregado em Montpellier, em 1860, em que o sacerdote citou caldeiras que os anjos levantam o tampo para assistirem os tormentos dos condenados sem remissão e Deus ouve-lhes os gemidos para toda a eternidade. As tradições de diversos povos registram a crença em castigos para os maus e recompensa para os bons na vida além túmulo, de conformidade com suas obras durante a vida terrena. Todavia, a tese que se fundamenta na existência de um inferno e na eternidade das penas, não resiste à análise objetiva. O fogo eterno é, somente, uma figura de que o homem se utilizou para materializar a ideia de inferno, por considerar o fogo o suplício mais atroz e mais efetivo, para punir almas pecadoras. O homem do século XXI, não vê sentido lógico nessa tese. Jesus se utilizou da figura do inferno e do fogo eterno, para se colocar ao alcance da compreensão dos homens daquela época. Valeu-se de imagens fortes, para impressionar a imaginação de homens, que pouco entendiam sobre coisas do espírito. Em muitas outras oportunidades, ele enfatizou que o Pai é misericordioso e bom e que todos que Deus lhe confiara, nenhum se perderia. A justiça divina não se manifesta para punir, mas para redirecionar ao bem aquele que se desviou do caminho reto. Deus criou os seres para que progridam, continuamente. Essa evolução se produz pelas diversas experiências, boas e más, e o que nos serve de consolação é saber que o sofrimento não é eterno, como o mal, também, não é. No universo de Deus, não há lugar reservado para o inferno eterno e, muito menos, para o inferno em chamas. André Luiz nos fala, sim, sobre o umbral, onde vivem seres inferiores em evolução, mas que esse lugar não se assemelha ao inferno na tradicional acepção teológica. No umbral, os seres que lá se agrupam estão sujeitos, também, à lei do progresso, pois, graças aos mecanismos da reencarnação, todos vão se ajustando, gradualmente, às leis de Deus. Não haverá paz entre os homens sem a observância dos desígnios de Deus. Segundo Emmanuel, na Terra já experimentamos épocas de lutas amargas, desde os primeiros anos do século XX. A guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações,
O Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas, no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Disse o meigo Rabi: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Lamentavelmente, somos educados numa cultura de guerra, violência, e não de paz. Os heróis da infância cibernáutica, em sua maioria, são guerreiros, saqueadores e sanguinários. As histórias em quadrinhos e os videogames sempre estão repletos de sensualismos e de violências. Urge criarmos uma cultura de não violência, de paz. Não essa paz conquistada por convenções legais ou diplomáticas, porém uma paz oriunda de uma convicção profunda, íntima, que o verdadeiro homem de bem externa em cada gesto, cada palavra, cada pensamento ou cada decisão. O século XX, recentemente findo, foi o século mais sangrento de todos os anteriores. Após a Segunda Guerra Mundial, já ocorreram 160 conflitos bélicos, resultando em 40 milhões de mortos. Se contabilizarmos os resultados dessas paixões primitivas desde 1914, estes números sobem para 401 guerras e 187 milhões de mortos, numa projeção bem superficial. Segundo o dicionário Aurélio, a paz pode ser definida como a ausência de lutas, de violências ou de perturbações sociais. Pode ser tranquilidade pública. Pode ser, ainda, ausência de conflitos íntimos, ou seja, tranquilidade de alma. O dicionário também conceitua paz como situação de um país que não está em guerra com outro, ou, ainda, restabelecimento de relações amigáveis entre países beligerantes com a cessação de hostilidades, etc. Como podemos perceber, para o dicionarista, a paz é a tranquilidade pública, sem perturbações sociais, mas é, também, a ausência de conflitos íntimos, é equilíbrio interior, e aí está a definição mais importante. Jesus declarou que nos daria a sua paz, que deixaria para nós a sua paz, e, neste instante em que a humanidade tanto se desentende, a busca da paz tem sido um delírio constante. Em verdade, a nossa paz, quase sempre, é construída com a infelicidade alheia. Por isso, temos de dar a nossa paz para o semelhante e não retê-la, sendo o único beneficiado. Enquanto não distribuirmos o supérfluo, ou mesmo parte do necessário, deixando de beneficiar quem está em piores condições, por maior que seja a nossa paz, ela será aparente, somente, e nada produzirá de útil. Jesus nos deixou, há 2000 anos, a grande lição do amor, a fim de que chegássemos ao estágio de perfeita harmonia interior. O mestre Galileu avisou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e, logo adiante, acrescentou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Dentre as possibilidades da conquista da harmonia íntima, é na caridade que devemos procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. A caridade bem compreendida é mais importante do que os fenômenos mediúnicos, do que as pesquisas científicas, do que a fé, do que a esmola, do que o sacrifício. Quem diz isso é Paulo de Tarso: ouçamo-lo, ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um cimbalo que tine. Ainda que eu tivesse a dom das profecias, o conhecimento de todos os mistérios e de todas as ciências, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. As religiões ensinam sobre a importância da beneficência. O Espiritismo afirma que fora da caridade não há salvação.
Os benfeitores do além nos advertem que sem caridade, toda fé se resume a uma adoração sem proveito. A esperança não passa de uma flor incapaz de frutescência e a própria filantropia se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes, em torno do qual os nus e os famintos, os necessitados e enfermos costumam parecer pronunciando maldições. Atualmente, somos quase 7 bilhões de pessoas na Terra, sendo que 57% estão concentrados em grandes cidades, 21% são europeus, 8% são africanos, 4% são americanos. No jogo frio dos números estatísticos, sabemos que 6% possuem quase 60% de toda a riqueza e, pasmem, 6% sim, 6% de 60%, são norte-americanos. Considerando que 80% de pessoas vivem em condições subhumanas, 50% sofrem de desnutrição, 70% não sabem ler, 1% sim, só 1%, tem educação universitária, 1% possui um computador. Se tivermos alimento suficiente para uma subsistência digna, um vestuário que nos possibilite uma aparência discreta e saudável, um teto que nos abrigue e proteja das intempéries da vida, acreditem, somos mais ricos que 75% da população mundial. Nesse dramático contexto, ao Espiritismo está reservada a tarefa de alargar os horizontes das propostas de pacificação nos domínios da alma, contribuindo para a solução dos enigmas que atormentam o homem contemporâneo, projetando luz nas questões, quase que indecifráveis do destino e do sofrimento humano. Por oportuno, evocamos um trecho do Espírito Neio Lúcio que cita, no último capítulo do livro Jesus no Lar. O livro traz conversações travadas na intimidade do lar de Pedro, sobre os problemas do reino de Deus. O seguinte episódio, após o último culto doméstico na casa de Simão Pedro, nas vésperas de embarcar para a cidade de Sidom, o mestre abriu o livro de Isaías e comentou com sabedoria, após o que, proferindo a prece de encerramento, advertiu: Pai, ajude os que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria, do infortúnio e da dor. Erga aqueles que caíram sob o excesso do conforto material. A felicidade é imediata, vazada na elaboração das fontes vitais da paz de todos, a começar hoje e nunca a terminar, até porque a alegria de fazer alguém feliz é a felicidade em forma de alegria. Jamais ouvidemos que é impossível deter a paz em abundância sem a máxima observância dos desígnios divinos, sintetizados no Evangelho e desdobrados ao nível da cultura contemporânea pela terceira revelação. O Evangelho segundo o Espiritismo na linguagem da razão, 150 anos depois. Jesus, durante milênios, enviou seus emissários para instruir povos, raças e civilizações com conhecimentos e princípios da lei natural. Além disso, há 2000 anos, veio pessoalmente ratificar os conhecimentos já existentes, deixando o Evangelho como patrimônio para toda a humanidade. Examinando o trajeto histórico das civilizações, identificamos que em todos os tempos houve missionários, fundadores de religião, filósofos, espíritos superiores que aqui encarnaram, trazendo novos conhecimentos sobre as leis divinas ou naturais com a finalidade de fazer progredir os habitantes da Terra. Entretanto, por mais admiráveis que tenham sido suas missões, nenhum se iguala ao Cristo. Até mesmo porque todos eles estiveram a serviço do Mestre incomparável, o guia e governador espiritual deste belíssimo planeta. Segundo o espírito Humberto de Campos, o sublime Galileu escolheu Ismael para ser o zelador dos patrimônios imortais que organizam a terra do cruzeiro. Portanto, Jesus transplantou para o Brasil a árvore da misericórdia, informando ao seu escolhido que na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. Sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz.
Naturalmente podemos interpretar pátria do Evangelho como símbolo do coração do homem de bem em qualquer espaço geográfico Brasil, pátria do Evangelho. Óbvio que esta expressão não reduz a missão do Espiritismo para uma dimensão geográfica, eliminando-lhe a sua universalidade. Da mesma forma, há 2000 anos, Jesus, quando elegeu o povo hebreu para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade, ao escolher um espaço geográfico para a divulgação do Evangelho, não reduziu a sua mensagem à Palestina. Mas por que fez essa escolha? Em verdade, naquela época os israelitas haviam conquistado muito, do alto, em matéria de fé, monoteísmo, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão, em matéria de humildade e de amor. Sob essa perspectiva igualmente o Evangelho segundo o Espiritismo ganhou colossal importância no Brasil e justifica sem dúvida a missão do país na categoria de pátria do Evangelho. Vamos recordar como surgiu o projeto do terceiro livro da codificação. Há 150 anos foi um desafio para Kardec organizar o conjunto do mais completo código moral da história, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi tarefa simples selecionar, estruturar e interpretar as narrativas dos livros canônicos, valendo-se dos argumentos de uma nova revelação. O codificador precisou ficar recolhido na sua residência na Vila Ségrio por alguns dias. Em agosto de 1863, recluso em seu domicílio, recebeu mensagens, sobretudo do Espírito de Verdade alertando-lhe sobre a repercussão que o livro causaria não só nas hostes teológicas, mas também entre as nações. Seria um edifício sob a qual todas as religiões poderiam abrigar-se. Logo a seguir o codificador deliberou publicar o livro Imitation de l'Evangile selon l'Espiritisme, lançado em Paris em abril de 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo foi dividido em 5 partes, a saber, a análise dos atos comuns da vida do Cristo, dos milagres, das profecias, das palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas teológicos e do ensino moral. Sobre este último tema, o ex-chefe druida declara que o ensino moral jamais foi motivo de disputas teológicas, considerando o Sermão da Montanha e as parábolas, razão pelo qual estrutura os alicerces básicos do terceiro livro da codificação. Lembra o ínclito Lyonès que muitos admiram o apelo moral dos compêndios canônicos, porém poucas pessoas a conhecem profundamente, e menos ainda a compreendem e ou sabem tirar-lhe as consequências. E para agravar a situação, os escritores de renome, os poetas, os literatos trataram os códigos de moral. Entretanto abordaram o assunto evangélico através de estilo rebuscado tirando-lhe a simplicidade primitiva, desnaturando o seu encanto e autenticidade. Allan Kardec afastou-se do aspecto cronológico das narrativas dos evangelistas, optando por agrupar, distribuir e transcrever metodicamente conforme a sua natureza, de maneira que umas procedessem das outras, tanto quanto possível, visando a melhor compreensão das lições do Senhor da Galileia. Diversas citações dos evangelistas são ininteligíveis, e muitas parecem sem nexo, por ausência de uma chave que dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave o codificador oferece nos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, com base nas transcrições de Marcos, Lucas, João e Mateus, seguidos de explicações e persuasivas análises do próprio codificador, reforçados pelas instruções complementares, mensagens mediúnicas, psicografadas em vários países por vários médiuns, ditadas e assinadas por espíritos de respeitáveis personagens da história do cristianismo. Entre os vários espíritos que colaboraram com suas instruções estão os padres educadores Lacordaire e Lamennais, Fenelon, escritor, político, orador, educador e arcebispo de Cambrai, Santo Agostinho, bispo de Hipona e pai da Igreja Latina, São Luís, um dos reis da França na época das Cruzadas, Paulo Apóstolo, Erasto, discípulo de São Paulo,
François Nicolas Madeleine, Cardeal Marlot, Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, Adolfo, bispo de Alger, João, bispo de Bordeaux, Vianney, cura de Ars, Emmanuel, São Vicente de Paulo, Caritas, Pascal, geômetra, físico, filósofo e escritor, Irmã Rosália, Henrienne, Elizabeth de França, Delpine de Girardin, François de Geneve, Lázaro, Hahnemann, Simeão, Dufetre, bispo de Nevers, Jules Olivier, Michel, Vermonod, uma rainha de França, entre outros, além do Espírito de verdade, que para muitos se não é o próprio Cristo, certamente é uma pleiade de sublimes procuradores do além que agiram com a permissão direta do governador da terra. Kardec contextualiza o significado de muitas palavras empregadas com frequência nas narrativas bíblicas, a fim de facilitar a compreensão do verdadeiro sentido de certas máximas do Cristo, bem como a parte histórica sobre os usos e costumes da sociedade judaica dos tempos apostólicos e, por fim, insere o resumo da doutrina de Sócrates e Platão demonstrando a concordância doutrinária desses precursores do Cristo. Cumpre, portanto, não perdermos de vista a total vinculação do Espiritismo com os ensinos de Jesus. Ele que administra o globo terrestre. Cada palavra que o Mestre plasmou na atmosfera terrena dirige-se a todos nós, ontem, hoje e sempre, independente de onde possamos estar ou o que quer que façamos. Um dos mandamentos inesquecíveis do Princípio da Paz está contido no Sermão da Montanha. Nessa belíssima lauda, avaliada por Mahatma Gandhi como a mais pura essência do cristianismo, o iluminado da Índia disse que se um cataclismo extinguisse toda a sabedoria humana, com todos os seus livros e bibliotecas, se restasse apenas o Sermão da Montanha, as gerações futuras teriam nele toda a beleza e sabedoria necessárias para a vida. Jesus foi, é e sempre será a síntese da ciência, da filosofia e da religião. A doutrina dos Espíritos coloca o Evangelho segundo o Espiritismo na linguagem da razão, com explicações racionais, filosóficas e científicas, sem, contudo, abdicar do aspecto sensível da emoção que é colocado na sua expressão profunda, demonstrando que o sentimento e a razão podem e devem caminhar juntos, pois constituem as duas asas de libertação definitiva do homem. Suicídio. Uma fuga sem norte, sem sentido, sem razão. Em julho de 1862, Kardec analisa uma estatística estarrecedora e publica na Revista Espírita que desde o começo do século XIX, o número dos suicídios na França, de 1836 a 1852, era de 52.126 suicídios, ou seja, em média 3.066 por ano. Em 1858, contaram-se 3.903 suicídios, dos quais 853 mulheres e 3.050 homens. Enfim, segundo a última estatística no curso do ano de 1859, 3.899 pessoas se mataram, a saber, 3.057 homens e 842 mulheres. Atualmente, como se não bastasse o inquietante Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio, a Justiça francesa está investigando a onda de suicídios na operadora de telefonia France Telecom. Nos últimos anos, 46 funcionários da companhia se mataram, 11 deles apenas em 2010. Segundo dados da direção da empresa e dos sindicatos. Infelizmente, é exatamente nos países ricos, em que a ambição e o materialismo se acentuam, onde sobressaem os preconceitos, que o número de óbitos por suicídio é mais aterrorizante. Segundo estimativa dos estudiosos, alguns países do velho continente carecem de um plano nacional para a prevenção de suicídios, pois é ameaçador o número de mortes auto-infligidas. Kardec escreveu que o suicídio é contagioso. O contágio não está nem nos fluidos nem nas atrações,
Ele está no exemplo que familiariza com a ideia da morte e com o emprego dos meios para que ela se dê. Isto é tão verdadeiro que quando um suicídio ocorre de uma certa maneira, não é raro ver vários deles do mesmo gênero se sucederem. 15 anos antes da Revolução Francesa, o lançamento do livro Werther, do poeta alemão Goethe, provocou uma onda de suicídio na Europa. Romeu e Julieta, criação de Shakespeare, assim como tantos Romeus e Julietas da vida real, se matam para vingar-se de seu ambiente e das pessoas que estão ao seu redor. Albert Camus, em O Mito de Sísifo, defende a tese de que só existe um problema filosófico realmente grave, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão de filosofia. Que o abonem os escritores Arthur Schopenhauer em As Dores do Mundo, que induz seu leitor invigilante ao suicídio, e Friedrich Wilhelm Nietzsche, que escreveu em Assim Falava Zaratustra, que orar é vergonhoso, afirmando que a ideia do suicídio é uma grande consolação, ajuda a suportar muitas noites más. O suicídio é uma ação unicamente humana, e está presente em todas as civilizações. Suas matrizes originais são abundantes e intricadas. Algumas pessoas renascem com certas desordens psiquiátricas, tal como a esquizofrenia e o alcoolismo, o que obviamente acresce o risco de suicídio. Os determinantes do autocídio patológico estão nas ansiedades mentais, desesperanças, desgostos, intranquilidades emocionais, alucinações recorrentes. Podem estar vinculados à falência financeira, vergonha e mácula moral, decepções amorosas, depressão, solidão, medo do futuro, soberba pessoal, recusa a admitir o fracasso, o exacerbado amor próprio, acreditar que sua imagem não possa sofrer nenhum arranhão ou ferimento. Mas cremos que a exata causa do suicídio não está nas ocorrências infelizes em si, todavia na atitude como a pessoa cede diante do desgosto. Há autoextermínios por ideias fixas, realizados fora do império da razão, como aqueles, por exemplo, que ocorreram na psicose, na embriaguez, a que a causa é meramente fisiológica, mas paralelamente se encontra a categoria, muito mais numerosa, dos suicídios voluntários, realizados com premeditação e com pleno conhecimento de causa. O codificador indagou aos espíritos: que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Os benfeitores responderam: insensatos. Porque não trabalhavam. A existência não lhes seria uma carga. Há 2 milênios Jesus disse: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. 6. Mas como compreender a conveniência de sofrer para ser feliz? Porque uns já renascem abastados e outros na miséria, sem nada haverem feito, na atual existência, que justifique essas posições. A certeza da imortalidade pode confortar e gerar resignação, contudo não elucida essas aberrações, que parecem contradizer a justiça divina. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Na terra, é preciso ter tranquilidade para viver e conviver, até porque não há tormentos e problemas que perdurem uma eternidade. Lembremos que a vida não assenta em nossos ombros fardos mais pesados que nossos limites de carregá-los. A calma e a resignação áuridas da maneira de avaliar a vida terrestre e da certeza no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Porém, a incredulidade, a simples suspeição sobre o futuro espiritual, as opiniões materialistas por fim, são os grandes incitantes ao suicídio e ocasionam o acovardamento moral. Os benfeitores espirituais advertem que o suicídio é comparável a alguém que pula no escuro sobre um despenhadeiro de brasas. Após a morte, descrevem os espíritos, advém ao suicida a sede, a fome, a friagem ou o calor insuportável, o cansaço, a insônia,
os irresistíveis desejos impudicos, a promiscuidade e as tempestades com constantes inundações de lamas fétidas. E pior, aos que fogem da luta, lembramos que adiar dívida moral significa reencontrá-la mais tarde, pela reencarnação, com juros somados com cobrança sem moratória. A terceira revelação comprova através das comunicações mediúnicas a posição desventurada com que deparam os suicidas e comprova que nenhuma pessoa infringe impunemente a lei de Deus. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio, a confiança de uma vida futura, em que, sábio ele, será de tal maneira mais venturosa quão mais infeliz e abdicada tenha sido na terra. É vero. O suicídio é uma porta falsa em que o indivíduo, avaliando aforrear-se de seus incômodos, desmorona em circunstância extremamente mais arruinada. Precipitado violentamente para o além-túmulo, repleto de fluido vital no corpo aniquilado, revive, continuamente, por longo tempo, os espicaços de consciência e sensações dos últimos momentos, além de permanecer debaixo de penosa tortura, aprisionado aos despojos carnais sob a própria tumba. Como se ainda não bastasse, permanecerá na dimensão espiritual submerso em regiões de penumbras, onde seus martírios serão tenazes, a fim de aprender na dor pungente a respeitar a vida com mais empenho noutras oportunidades reencarnatórias. Portanto, a certeza de que, abreviando a vida, chega justamente a um resultado diferente daquele que espera alcançar, que se livra de um mal para ter um pior, mais longo e mais terrível, que não reverá, no outro mundo, os objetos de sua afeição, que queria ir reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio está contra os seus próprios interesses. Também o número de suicídios impedidos pelo espiritismo é considerável. E se pode disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios voluntários, e isso chegará mais cedo do que se crê. Sabemos que a prece é um apoio para a alma, contudo, não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade do Criador. Destarte, quando nos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, urge sobrepor-se a ela, e, quando houvermos conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, devemos dizer, cheios de justa satisfação, fui o mais forte. Ante o impositivo da lei da fraternidade, precisamos orar pelos nossos irmãos que deram fim às suas vidas, apredando-nos de suas dores, sem condená-los. Resguardemos Kardec das enxertias conceituais e práticas exóticas. Para alguns confrades de índole light ou clean, a pureza doutrinária ecoa como algo obscuro, subjetivo. Não compartilhamos dessa tese. Cremos que consiste na observância da simplicidade dos conceitos escritos, praticados e alicerçados na codificação, cujas recomendações básicas foram apoiadas pelos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, no dizer do Espírito de verdade. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aconteceu conosco recentemente, ao término de uma palestra, cujo tema enfatizava a questão das práticas estranhas às normas de conduta que a doutrina espírita preceitua, aproximou-se de nós um confrade, deixando transparecer uma série de dúvidas quanto à instituição espírita, onde frequentava, próxima à sua residência. Confessou-nos que estava tentando se harmonizar com aquele grupo, mas a forma como conduziam os trabalhos conflitava com os esclarecimentos contidos nos livros da codificação. Esclareceu-nos, também, que, naquele centro, os trabalhadores adotavam a prática da apometria para promoverem sessões de desobsessão e que o tratamento pela corrente magnética era a coqueluche do centro-oeste brasileiro. SIC. Disse-nos, ainda, que, enquanto uns utilizavam cristais para energizarem os assistidos, outros recomendavam o hábito da meditação sob pirâmides para o necessário equilíbrio espiritual. Havia, também, aqueles que incentivavam o famoso banho de sal grosso,
juntamente com ervas medicinais e outros quejandos. Convidado para trabalhar naquele centro, em serviços de atendimento aos necessitados da região, mostrou-se-nos extremamente receoso em assumir tal responsabilidade, já que tais práticas não eram condizentes com os ensinamentos da doutrina espírita. Ao nos questionar se deveria ou não aceitar tal tarefa, esclarecemos-lhe da seguinte maneira: já que ele possuía algum conhecimento sobre as normas da codificação, e demonstrava bom senso crítico e critério doutrinário, das duas uma, ou ele se afastaria do grupo em que se associara, procurando se identificar com outra instituição, na qual estivessem estabelecidas reuniões nos moldes da terceira revelação, ou permaneceria qual missionário, transmitindo, aos poucos, as claras noções da doutrina espírita. Lembramos ao nosso irmão que muitos centros sustentam movimentos e ideias hipnotizantes, na tentativa de embutir, na espinha dorsal da doutrina espírita, algumas práticas estranhas, sob os auspícios dos apelos assistencialistas de inócuos resultados, e propagam neologismos de impacto para tratamentos espirituais, supostamente eficazes. Explicamos que o trágico da questão é que esses grupos são dominadores e, por consequência, detêm poder hegemônico no movimento espírita em certas localidades. Esclarecemos-lhe que o centro espírita tem que funcionar como se fosse um autêntico pronto-socorro espiritual, tal qual refrigério em favor das almas em desalinho, e não um reduto de ilusões. A casa espírita tem que estar preparada para receber um contingente cada vez maior de pessoas perdidas no lodaçal de suas próprias imperfeições, e que estão nos vales sombrios da ignorância. Aqueles que leem livros tidos como de literatura avançada, mas de autores um tanto quanto duvidosos, sem antes lerem e estudarem com seriedade Allan Kardec, correm o grande risco de enveredarem por caminhos estreitos e trilhas confusas, de difícil acesso esclarecedor. Os núcleos espíritas refletem a índole e consciência doutrinária dos seus dirigentes. As práticas que nos narrou o irmão chocam, nitidamente, com os postulados kardecianos. Logo, aí não se pratica espiritismo. Contudo, são estágios de entendimento incipientes, talvez necessários para pessoas neófitas, lembrando aqui, a cada segundo o merecimento. Foi preciso lembrá-lo, porém, de que, mesmo nos grupos mal orientados por seus dirigentes, existem pessoas que se dispõem a ajudar irmãos necessitados, independentemente de regras pré-estabelecidas, o que lhes confere algum mérito, obviamente. Alertamos-lhe, todavia, sobre as dificuldades que, certamente, iria encontrar, pois não seria fácil o acesso às mentes cristalizadas em bases de verdades indiscutíveis, mas nada obstando que aceitasse o desafio, se a vontade de servir fosse maior que as práticas não alinhadas com o projeto espírita. O importante é servir em nome do Cristo, mesmo convivendo, heroicamente, com práticas vazias de sentido lógico. Por outro lado, serenando-lhe o espírito hesitante, lembramos-lhe de que ninguém é obrigado a conviver sob as amarras dos constrangimentos. O Espiritismo traz-nos uma nova ordem religiosa que precisa ser preservada. A terceira revelação é a resposta sábia dos seus às interrogações da criatura aflita na terra, conduzindo ao encontro de Deus. Cremos que preservá-la da presunção dos reformadores e das propostas ligeiras dos que a ignoram, e apenas fazem parte dos grupos onde é apresentada, constitui dever de todos nós. Neste momento, contabilizamos glórias da ciência, da tecnologia, do pensamento, da arte, da beleza, mas não podemos ignorar as devastadoras estatísticas da perversidade que se deriva dos transtornos comportamentais. As criaturas humanas ainda não encontraram ponto de realização planificadora. Isto porque Jesus tem sido motivo de excogitações imediatistas no campeonato das projeções pessoais, na religião, na política e nos interesses mesquinhos. Se abraçamos o Espiritismo,
Por ideal cristão, não podemos negar-lhe fidelidade. O legado da tolerância não se consubstancia na omissão da advertência verbal diante as enxertias conceituais e práticas anômalas que alguns companheiros intentam impor no seio do movimento espírita. Para os mais afoitos, a pureza doutrinária é a defesa intransigente dos postulados espíritas, sem maior observância das normas evangélicas. Para outros, não menos afobados, é a rígida igualdade de tipos de comportamentos, sem a devida consideração aos níveis diferenciados de evolução em que estagiam as pessoas. Sabemos que o excesso de rigor na defesa doutrinária pode nos levar a graves erros, se enredarmos pelas trilhas de extremismos injustificáveis, posto que redundarão em divisão inaceitável, em face dos impositivos da fraternidade. É óbvio que não podemos converter defesa de pureza kardeciana em cristalizada padronização de práticas que podem obstar a criatividade espontânea, diante da liberdade de ação. E não obstante repelir atitudes extremas, não podemos abrir mão da vigilância exigida pela pureza dos postulados espíritas. Não hesitemos, pois, quando a situação se impõe, e estejamos alertas sobre a fidelidade que devemos a Kardec e a Jesus. É importante não esquecermos de que nas pequeninas concessões vamos descaracterizando o projeto da terceira revelação. É necessário preservar o Espiritismo conforme o herdamos do eminente codificador, mantendo-lhe a claridade dos postulados, a limpidez dos seus conteúdos, não permitindo que se lhe instale a denda perniciosa, que somente irá confundir os incautos e os menos conhecedores das suas diretrizes. É inegável que existem inúmeras práticas não compatíveis com o projeto doutrinário que urge sejam combatidas à exaustão. Nas bases da dignidade cristã, sem quaisquer laivos e fanatismo, tendente a impossibilitar discussão sadia em torno de questões controversas. Apresentando certa apreensão quanto ao movimento espírita, nosso Kardec brasileiro recorda: a boa nova produz júbilo interno e não algazarra exterior. Não é lícito que nos transformemos em pessoas insensatas no trato com as questões espirituais. Preservar, portanto, a pulcritude e a seriedade da doutrina no movimento espírita é dever que nos compete a todos e particularmente ao Conselho Federativo Nacional através das entidades federadas. Grifamos. Sobre os que ainda se fixam demasiadamente nas questões fenomênicas, Bezerra lembra: a mediunidade deve ser exercida santamente, cristamente, com responsabilidade e critérios de elevação para não se transformar em instrumento de perturbação e desídia. O exercício da mediunidade deve ser reservado às pessoas que conheçam o espiritismo, posto ser extremamente perigosa a participação de pessoas ignorantes em trabalhos de aguçamentos mediúnicos, e, por desatenção desse tópico, após mais de um século de mediunidade à luz da doutrina espírita, temo-la, ainda, atualmente, ridicularizada pelos intelectuais, materialistas e ateístas, que insistem em desprezá-la até hoje. Lamentavelmente, em nome do espiritismo, muitos propõem apometrias, desobsessão por correntimento eletromagnética, aplicações de luzes coloridas para higienizar auras humanas e curar, pasmem, azia, cálculo renal, coceiras, dores de dente, gripes, soluços em crianças, verminoses, frieiras, etc. Se não bastasse, recomenda-se, até, carvão-terapia, para neutralizar maus olhados. É só colocar um pedaço de tora de carvão debaixo da cama e estaremos imunes ao grande flagelo da humanidade, o olho comprido, e, nessa tragicomédia, o espiritismo vai capengando em certos centros espíritas. A verdadeira prática espírita é a expressão da moral cristã, consubstanciada no Evangelho do Mestre Jesus. Assim, o grupo espírita só terá maior credibilidade se houver pureza doutrinária e se a prática estiver conforme os ensinamentos de Jesus, sob qualquer tipo de continente, desobsessão, educação mediúnica, palestras, livros, mensagens,
assistência social, etc. No Espiritismo, o Cristo desponta como excelso e generoso condutor de corações e o Evangelho brilha como o sol, na sua grandeza mágica. Uma doutrina que cresceu assustadoramente nos últimos lustros. Em suas hostes surgiram bons líderes, ao tempo em que também apareceram imprudentes inovadores, com a presunção de atualizar Kardec. Recordemos que Kardec legou à humanidade a melhor de todas as embalagens, pureza doutrinária, ao divino presente que é a doutrina dos espíritos, e aqueles que têm como base o alicerce do Evangelho podem, até, conviver com qualquer obra ou filosofia, que estarão imunizados contra o vírus das influenciações obsidente. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Um dilema entre a tolerância e a vingança. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Como não resistir? Como fazer ainda mais do que nos exigem os que nos ofendem? O que entendemos por perdoar? Como perdoar sem permitir que o mal nos envolva, sem nos deixar ficar sob as instâncias daqueles que nos magoam, que nos prejudicam ou nos ferem? Essas questões são instigantes. Todavia, o bom senso nos impõe a seguinte dedução: precisamos compreender e desculpar, ilimitadamente, porque todos nós necessitamos de compreensão e desculpa nas horas do desacerto, mas surge que analisemos os fatos para que os diques da tolerância não se rompam, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Diferentemente do ensino do Cristo, parece fazer parte do mecanismo instintivo de defesa dos seres humanos revidar tapas a um agressor. Neste sentido, segundo alguns, dar a outra face a uma atitude de eficácia duvidosa, contrariando o que Jesus pregou há mais de 2000 anos. Segundo opiniões de pesquisadores mais centrados no materialismo, as religiões, antes de Cristo, não apenas amparavam como, também, incentivavam a vingança desproporcional ao agravo. Os velhos textos estão repletos de passagens do tipo olho por olho, dizem esses estudiosos. Argumentam, ainda, que, como instituição, a religião é má conselheira no assunto tolerância. As guerras religiosas sempre foram, e ainda são as mais inexplicáveis, as mais duradouras e as mais cruéis da história humana. Porque carregamos em nossa intimidade o rancor e o pendor à vingança. Isto pode ser atribuído a perturbações mentais ou morais, a pais ausentes da infância, a questões culturais. Para Jeffrey Murphy, a cultura é um fator determinante na frequência com que os desejos de retaliação se manifestam numa sociedade. Murphy afirma, ainda, pasmem, que a pátria do Evangelho aparece em terceiro lugar nas estatísticas entre as nações nas quais o sentimento de vingança é mais acentuado, atrás da Bielorrússia e da Bélgica. Para alguns estudiosos, o desejo de vingança é uma parte perfeitamente normal da natureza humana e sua supressão pode ser, apenas, um daqueles recalques que a vida moderna em sociedade nos incute. Há quem descubra qualidades no ressentimento. Jeffrey sugere 3. Acreditem: autorrespeito, autodefesa e respeito pela ordem moral. A pessoa que nunca se ressente, seja de qual for ofensa, pode ser um santo. Mas, a falta de ressentimentos pode também revelar uma personalidade servil e sem respeito por seus direitos e sua condição de indivíduo livre e moralmente respeitável. Leona Slay, uma bilionária norte-americana, usou o testamento para se vingar da família, que detestava. Quando desencanou, destinou a maior parte da fortuna, de 5 bilhões de dólares, para instituições de caridade, a que agiu corretamente, porém,
Também deixou 12 milhões de dólares para seu cãozinho maltês, Trouble. 2. De seus 4 netos, receberam quantias equivalentes à metade da legada ao cachorro. Os demais parentes foram, simplesmente, ignorados. Eles sabem a razão, escreveu Leona como clara vingança no testamento. Perdoar coisas leves, contra nós mesmos, é relativamente fácil, mas, quando se trata de algo mais sério, como um assassinato, um estupro, por exemplo, a dificuldade de superação da mágoa aumenta, consideravelmente. Sabemos que refrear o desejo de vingança não é fácil quando alguém sente o coração transbordar de fúria. Contudo, não podemos esquecer que, entre o desejo de vingança e a execução da ação vingativa, existe espaço suficiente para exercermos o livre-arbítrio, ou seja, a escolha entre o bem e o mal. A vingança será sempre uma atitude insensata e inútil, até porque nenhum benefício trará ao nosso progresso, e uma vez consumada, terá satisfeito, apenas, a nossa inconformação diante dos desconhecidos motivos do nosso infortúnio. O convívio com criaturas e sistemas imperfeitos, capazes de nos infligir os mais variados constrangimentos, cerceamentos, limitações, vicissitudes e agressões, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que disciplinemos, em definitivo, as ideias superiores da vida e as incorporemos ao acervo dos valores que já edificamos no espírito. Nesse sentido, o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. E, mais ainda, pesquisas indicam que o ato de perdoar pode aplacar a tensão, reduzir a pressão sanguínea e diminuir a taxa de batimentos cardíacos. Portanto, é uma questão de saúde. O perdão passou a ser investigado pela medicina. Os vários estudos em andamento seguem a tendência de analisar a influência das emoções na saúde. Perdoar, imagina-se, livra o corpo de substâncias que só fazem mal. Essa tese faz parte do livro O Poder do Perdão de Luskin. A intolerância quase sempre dá lugar à agressividade. As decisões emocionais rebentam rápidas como torrentes. Sem a participação do bom senso, são capazes de danificar a harmonia de muita gente. Se nos examinarmos bem, chegamos à conclusão de que sempre poderemos ser mais tolerantes do que temos sido, habitualmente. Porém, há coisas que socialmente são intoleráveis, como a violação dos direitos humanos ou a destruição do planeta, a pedofilia, a corrupção, etc. Muitos tolerantes tíbios, eivados de preguiça e inconsciência, mantêm a atitude de quem não está para se chatear, porque isso dá trabalho e, às vezes, até, exige alguma abnegação, mas, isso é covardia. Tolerância não é indiferença, nem conivência, nem timidez. Pelo contrário, a tolerância pressupõe entendimento superior, sem orgulho ou vaidade, assenta-se na coragem esclarecida para beneficiamento de todos, inclusive dos adversários. Um método corajoso de perdão foi colocado em prática por Mahatma Gandhi, o Satyagraha, isto é, conquistar o adversário, chamando, para si, o sofrimento, objetivando despertar a consciência moral daquele que se quer convencer de que o ato que pratica é impróprio. É um método ousado de perdão, porque implica na tentativa de sensibilizar o agressor no sentido de reverter seu comportamento. Jesus aconselhou amar os nossos inimigos no enfoque de não devolver com a mesma moeda aquilo que nos foi desferido. Oferecer, porém, a outra face, a face do bem, pois, assim, cortar-se-iam, pela raiz, os sentimentos de vingança. Diante das agressões recebidas, o Cristo passava lições grandiosas, como aconteceu com o soldado que o esbofeteou quando estava de mãos amarradas. Sem perder a serenidade habitual,
O Cristo olhou nos olhos e lhe perguntou: se eu errei, aponta meu erro, mas se não errei, por que me bates? Eis, aí, a verdadeira coragem. O mestre sofreu a ingratidão daqueles os quais o havia ajudado, enfrentou o cinismo dos agressores, foi ultrajado, caluniado, cuspiram-lhe no rosto e o crucificaram, e ele tomou uma única atitude, a do perdão. Lembrou da importância de não se colocar limite ao ato de perdoar. Se vosso irmão pecou contra vós, ide falar-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganhado um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Jesus não quis dizer para deixarmos de reprimir o mal, mas para não pagar o mal com outro mal. Perdão é o pagamento do mal com o bem. O perdão nivela os homens pelo que neles há de melhor, libertando quem perdoou dos maus sentimentos que o escravizavam a quem o feriam. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. Por mais aflitiva seja a lembrança do adversário, recordemo-lo em nossas preces e nas meditações, por irmão necessitado de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Que seria da humanidade se não existisse a paciência e a tolerância do Criador para com as criaturas imperfeitas e rebeldes que somos? Perdoar é um ato inteligente, que nos liberta de outras ansiedades e perturbações que nem precisamos enfrentar. Então, para que guardar mágoa? Pensar. O dicionarista define o termo pensamento como ato de refletir o processo mental que se concentra em ideias, formulações de conceitos e de juízos. O mecanismo pelo qual se opera o fenômeno do pensamento é enigma que os ilustres acadêmicos não conseguiram, ainda, desvendar. Disse que o universo é a projeção da mente divina e a Terra, qual a arquitetamos em seu aspecto político, econômico e social, é reflexo da mente humana ainda delirante sob o tacão do egoísmo e da ambição. A mente, em que pese a indefinição do limitado ajuizamento científico, é locus de toda a manifestação vital no planeta. Qual um espelho de luz, segundo os benfeitores espirituais, emitindo raios e assimilando-os, a mente é a matriz de trevão de luz, alegria ou infelicidade, paz ou guerra, onde quer que se manifeste. Para fins elucidativos, assinalamos a estrutura mental estratificada em 3 níveis, a saber, consciente e personalidade, como um sistema de acesso, gravação e reprodução, subconsciente, material adquirido na atual experiência física arquivado temporariamente nos arcanos do ser, e, finalmente, o inconsciente individualidade, conteúdo e memory, de vidas transatas e que pode ser reconstruído por determinados artifícios psicológicos, a exemplo do sonho e da regressão hipnótica. Categoricamente, muito de nossos atos só advém porque pensamos alguma coisa, cobiçamos algo, cremos ou descremos em algo, receamos algo, ou seja, há uma condição individual que gera um tipo de circulação no mundo palpável. Deste modo, é difícil, na prática, vacilar sobre esse fato. Logo, a influência do que pensamos sobre o que vivemos é bem maior do que comumente concebemos. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Energia viva. O pensamento desloca, em torno de nós, forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando os centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. A gravidade no campo mental é tão contundente quanto no domínio da experiência física.
Estaremos sempre sob o influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Pensamos, e produzimos vida ao componente imaginado. Temos, então, pensamentos que geram ações, que geram pensamentos, que geram ações. Ações que geram o mundo.